você é o tipo de pessoa que sonha alto, tem 1000 ideias e tá cheia de vontade de fazer coisa nova, mas sente que vive travado, procrastinando tudo e sem energia pra colocar as coisas em prática, talvez você chame isso de preguiça. Mas e se não for? Hoje eu quero falar com você que é sensível, ambicioso, criativo, mas no final vive se sabotando e te mostrar o que eu descobri sobre mim e sobre o nosso cérebro, que talvez também seja verdade pra você. Olá, eu me chamo Camila, sou médica e nesse canal eu te ajudo a compreender os seus hábitos, a sua rotina e o mecanismo do seu cérebro pra você viver com mais clareza. E vamos lá pra mais um vídeo nesse canal. Hoje o formato tá um pouco diferente, que o cenário é o mesmo do vídeo passado, mas eu estou em pé. E eu te digo por que eu estou em pé, porque eu estava com preguiça de gravar e se eu gravasse sentada, esse vídeo não ia estar indo pro ar hoje, porque eu estou com preguiça. Nem só de motivação a gente vive de disciplina. E se eu me comprometi de todo final de semana ter vídeo nesse canal, vai ter vídeo todo final de semana nesse canal. E espero que você não só assista, como você também pratique o que eu vou falar aqui. E eu preciso dar vários pulinhos. Durante muito tempo eu me perguntava por que eu tenho tantos sonhos, mas eu não consigo entrar em ação. Eu me via com ideias incríveis, planos lindos no papel, uma vontade de crescer, de impactar. Mas na hora de agir, me dava um cansaço, uma dúvida, tipo uma trava. E aí vinha aquela sensação de culpa na minha cabeça, que eu era preguiçosa, ou que eu não queria o suficiente, sabe? Só que lá no fundo, eu sabia que não era bem isso. O que eu descobri em mim e em muitas pessoas parecidas comigo é que a tal da preguiça era só a pontinha do iceberg. Por trás dela, muitas vezes, está o medo de não ser bom o suficiente, o perfeccionismo paralisante, uma exaustão emocional, ou um trauma de ter sido cobrado demais. Um total desalinhamento com aquilo que de fato faz sentido. Ou seja, não é a falta de ambição, é o excesso de pressão. E existe outro fator importante, porque a gente imagina o nosso futuro naquele lugar perfeito, naquilo que a gente idealizou, mas a gente não vê o processo até chegar lá. A gente compara o hoje com um resultado final, e nessa comparação a gente se sente de fato muito pequeno. Você já deve ter escutado sobre a lei da inércia, mas se você não sabe o que é, basicamente é um corpo que está parado, ele tende a permanecer parado. E o corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. Às vezes não é preguiça, é só o teu motor que tá frio mesmo. Assim como um carro, muitas vezes no inverno, de um dia pro outro, você vai tentar dar a partida nele e ele só não quer ligar porque está frio. E eu queria trazer pra vocês um método que eu gosto muito de utilizar nos momentos e nos dias que eu definitivamente não consigo começar nada. Basicamente é você começar tão pequeno determinado hábito que o seu cérebro não reconheça aquilo como uma ameaça. Se você quer implementar a leitura, começa 1 minuto lendo. Ou você precisa tomar mais água, por exemplo, toma um copo de água agora. Ou você tem que começar um projeto e você tá sem ânimo nenhum. Começa fazendo 5 minutos disso. 1 minuto de leitura, 1 copo de água por vez, 5 minutos daquele projeto que você não tinha começado. E de repente você percebe que esses pequenos movimentos, eles quebram a inércia que você estava. Aquele lugar onde você não queria sair porque estava confortável. Essa barreira da ação inicial é a mais difícil. Você precisa entender que o seu sistema límbico, ele odeia tudo que é desconhecido. Toda vez que você pensa em começar algo, um hábito novo, um vídeo ou um estudo que seja, 2 áreas entram em jogo. Sua amígdala, ela vai detectar ameaças. Ela vai interpretar qualquer mudança como um risco. Até porque no nosso cérebro evolutivo, mudança é sinal de imprevisibilidade, ou seja, é uma ameaça. E a segunda área é o seu córtex pré-frontal, o tão conhecido por planejar e coordenar tudo. Basicamente, o que acontece? O seu córtex pré-frontal quer agir, quer executar, quer cumprir aquela tarefa, mas a sua amígdala é mais rápida, mais instintiva e até mais forte. Ela quer te proteger antes de você poder agir. Você sente uma trava, uma angústia, uma sensação de peso, ao mesmo tempo uma culpa e ao mesmo tempo a vontade de fazer. Ou seja, neurocientificamente, o início de uma tarefa exige muito esforço cognitivo. Por isso que começar é sempre a parte mais difícil. Depois que você inicia, as redes neuronais, elas já estão funcionando, o que torna isso muito mais fácil. Ou seja, o esforço diminui. Como que funciona esse ciclo que não tem fim da sensação de preguiça? Seu cérebro, ele precisa começar algo, mas isso já foi registrado como um gasto. Ou seja, tudo aquilo que depende de você depositar mais energia para começar, já é registrado como gasto. Logo em seguida, ativa uma resistência. E essa resistência, ela vai gerar sintomas emocionais e até mesmo físicos. Você começa a procrastinar, parece que dá uma sonolência leve ali. Você sente até um desconforto físico, tipo um peso em você. Sua cabeça enche de dúvidas. Além do que, existe a sua autocrítica. Eu sou preguiçosa, não sou boa o suficiente. Essa autocrítica, ela alimenta a resistência, que por consequência alimenta a própria inércia. E da inércia você continua na autocrítica, e assim você vive num ciclo fechado. O nosso cérebro, ele superdimensiona o esforço antes de começar. Mas depois que você começa, ele percebe que não era tudo aquilo. Por isso tanta gente diz, por que eu demorei tanto pra começar isso? Por isso que o método
método Kaizen funciona, porque você tá fazendo pequenas ações, mas elas geram pequenos disparos dopaminérgicos ali na sua cabeça, sem nenhum gatilho de ameaça, um baixo gasto energético, e você constrói esses hábitos pela via do fácil. Seu cérebro pensa, isso aqui não é perigoso, não gasta energia, a gente pode fazer. E gradualmente você vai aumentando o tempo de certas coisas. Quando eu pude entender tudo isso, a minha vida começou a mudar. Porque eu parei de me chamar de preguiçosa. E eu comecei a me perguntar do que eu realmente precisava para começar a fluir. Eu descobri que eu precisava de um processo leve, de algo pausado, de encontrar um propósito. E que eu só consigo produzir quando eu tô conectada comigo mesma, não contra mim. Se eu sei como a neurociência e o cérebro funcionam, a minha motivação real ela não vem da cobrança, ela vem da clareza dos fatos. E hoje, diferente de uma Camila de anos atrás, eu me organizo totalmente diferente. Eu faço menos, mas com mais intencionalidade, mais presença naquilo. E eu cuido da minha energia, do meu descanso, antes de me preocupar com a produtividade. Eu também sempre faço algumas perguntas. Por exemplo, isso que eu tô fazendo é pra mim ou pra agradar alguém? Eu estou me respeitando nesse processo? Eu preciso mesmo começar grande ou eu posso começar de pouquinho em pouquinho? E quando a preguiça aparece, eu não julgo ela. Eu escuto. Se você também se sente assim, cheia de sonhos, mais travado, não se culpe. Talvez você precise apenas se reencontrar e começar menor do que seu ego gostaria, mas maior do que sua culpa te permite. Se esse vídeo falou com você, me conta aqui nos comentários o que é que mais te trava nos dias atuais. E se quiser continuar essa jornada de mais consciência, equilíbrio e a verdade da neurociência por trás de tudo isso, se inscreve aqui no canal porque ainda tem muita coisa que eu quero dividir com vocês.